Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Nós vamos dar continuidade às aulas de Direito Constitucional, falando sobre o Poder Judiciário. E, ao continuar sobre o Poder Judiciário nesta segunda parte, nós vamos falar de outros tribunais que compõem o Poder Judiciário. Vamos falar, então, sobre o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é um órgão colegiado e que tem função constitucional de julgar os recursos em nível de recurso especial contra as decisões dos tribunais dos estados. Portanto, é um órgão colegiado cujos ministros são eleitos pelo presidente da República e também são submetidos à sabatina pelo Senado Federal. Ministros precisam ter, no mínimo, de 35 anos de idade e o máximo de 65 anos de idade para serem nomeados. Se tiver acima de 65 anos de idade, o ministro não pode ser nomeado pelo presidente da República. A nomeação depende de prévia aprovação do escolhido pela maioria absoluta do Senado Federal. Um terço de seus membros é recrutado entre os juízes dos tribunais regionais federais. Outro terço deve ser de desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Um sexto está reservado para os advogados e outro sexto para membros do Ministério Público. Portanto, senhoras e senhores, para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça, poderá vir da magistratura em nível de desembargadores estaduais, de advogados, de membros do Ministério Público. Tem competência exclusiva os ministros do Superior Tribunal de Justiça para julgar as causas especiais citadas na Constituição, como aquelas chamadas de competências originais. 2. Em recurso ordinário, os chamados rights, remédios constitucionais. A exemplo do que eu já disse do Supremo Tribunal Federal, os mandatos de segurança individual, coletivo, a ação popular, em nível constitucional. Ok? Também tem competência para os recursos especiais envolvendo questões de interpretação e vigência de lei federal. Portanto, qualquer artigo do Código de Processo Civil, qualquer artigo do Código Civil, do Código Penal, Código de Processo Penal, leis extravagantes, são objeto de apreciação em nível de recurso especial pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Ok? A Justiça Federal também é a Justiça Comum. Vamos avaliar, portanto, que a Justiça Federal Comum, ela integra o Poder Judiciário e ela consiste. Vamos acompanhar. A Justiça Federal Comum tem competência para julgar as causas onde há interesses da União e dos demais casos apurados e previstos no artigo 108 e 109 da Constituição Federal. Ocorrendo, portanto, interesse concreto da União, afasta-se a competência da Justiça Comum Estadual. Quando a União for autora na ação, esta competência para a seção judiciária da Justiça Federal do domicílio do réu. Portanto, quando a União, gravem bem, for autora da ação, esta competência será a seção judiciária da Justiça Federal, onde houver o réu, seja nos estados da federação ou seja até mesmo no Distrito Federal. Importante dizer aos senhores que, quando a União for parte passiva, ou seja, for ré na ação, esta poderá ser proposta no domicílio do autor, no local do fato que deu origem à demanda judicial, ou até mesmo na situação da coisa litigiosa, ou ainda no Distrito Federal. Portanto, não é por falta de jurisdição que a demanda não vai ser proposta, ok? Os tribunais regionais
federais e os juízes federais. No ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 27, parágrafo 6º, foi criadas 5 tribunais federais regionais, com competência para julgar os recursos contra as decisões dos juízes federais e para processar e julgar os demais casos apontados no artigo 108 da Constituição Federal. A composição mínima dos tribunais regionais federais são de 7 juízes, recrutados, se possível, na respectiva região, dentre brasileiros natos ou naturalizados, com máximo de 30 e menos de 65 anos de idade. 1/5 dos cargos será reservado para os advogados e membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de atividade funcional. O restante das vagas deve ser preenchido por promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício da função esta que é a função de julgar, portanto, a judicatura. Os tribunais regionais federais poderão funcionar de modo descentralizado, constituindo câmaras regionais. Artigo 107, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os juízes federais são recrutados mediante concurso público de provas e títulos. Sua competência está numerada no artigo 109 da Constituição Federal. A Justiça do Trabalho. Meus amigos, uma outra espécie de justiça que compõe o Poder Judiciário brasileiro é a Justiça do Trabalho. Vamos acompanhar. A Justiça do Trabalho ela está organizada em 3 graus de jurisdição. Nas varas do trabalho, que ficam nos fóruns regionais, ok? Seja nos municípios, seja no estado. Tribunais regionais do trabalho, que ficam nos estados da federação, e Tribunal Superior do Trabalho, que fica em Brasília e que apreciam também em nível constitucionais os recursos cujos acórdão contrariar a vontade do reclamante ou do reclamado. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais do trabalho e os dissídios coletivos entre trabalhadores e empregadores. E, na forma da lei, compete também julgar outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas sentenças. Portanto, na fase final do julgamento e liquidação de sentença de uma causa trabalhista, poderá ainda os tribunais, em grau de recurso, apreciar esta fase de cumprimento de sentença. O Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais do trabalho e as varas do trabalho. Então, aqui está uma subdivisão, uma subclassificação da Justiça do Trabalho. Vamos lá? O Tribunal Superior do Trabalho é composto por 27 ministros, escolhido dentre brasileiros com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade. Segue, portanto, aquela orientação. Com mais de 65 anos de idade, o ministro do Superior Tribunal do Trabalho não poderá ser nomeado. E a nomeação incumbe ao presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, sendo 1/5 entre os advogados de mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de atuação efetiva no exercício e nos demais dentre os juízes de direito dos tribunais regionais federais, oriundos da magistratura, da carreira e indicados pelo próprio Tribunal Superior. Os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho regionais, poderão funcionar de modo descentralizado, constituindo câmaras regionais. Artigo 115, parágrafo 2º da Constituição Federal. Seus cargos são preenchidos pela promoção de magistrados do trabalho, reservado 1/5 para as vagas para os advogados e membros do Ministério Público.
De acordo com a emenda constitucional 24 de 99, extinguiu-se as antigas juntas de conciliamento, juntas conciliadoras de julgamento, que eram formadas por um juiz togado e 2 vagas por representante dos sindicatos. Agora, o primeiro grau de jurisdição é exercido pelas varas do trabalho, ocupadas apenas por um juiz singular, juiz de direito de carreira. Onde não houver vara do trabalho, suas funções poderão ser atribuídas aos juízes de direito, juízes comuns. Caríssimos alunos, então, nós falamos agora sobre a justiça, ok? Do Superior Tribunal de Justiça. Falamos também sobre os tribunais regionais federais e sobre a justiça do trabalho. Peço sua atenção para continuar assistindo às próximas aulas, onde ainda vamos continuar tratando do Poder Judiciário. Um abraço e até a próxima aula.